Vamos agora explorar os triângulos usando o teorema que nós provamos no vídeo anterior, de que os segmentos tangentes à circunferência inscrita que partem de um mesmo vértice são congruentes. Então, se eu tenho aqui o triângulo ABC, ABC, e aqui eu tenho a circunferência inscrita que encosta nos pontos A e J nos lados do triângulo. Nós sabemos que o segmento AH é congruente ao segmento AI, o segmento BH é congruente ao segmento BJ e o segmento CI é congruente ao segmento CJ. Então, eu vou escrever aqui as medidas desses segmentos. Vamos supor que o segmento AH tem medida x, o segmento AI, portanto, também vai ser x. O segmento BH tem medida y, portanto, BJ também tem medida y. Se CI tem medida z, então CJ também tem medida z. E vamos supor que a medida do segmento AB, a medida aqui do segmento AB é C, a medida do segmento AC é B e a medida do segmento BC é A. Em primeiro lugar, qual é o perímetro desse triângulo? Bom, o perímetro desse triângulo é a soma das medidas dos lados, né? No caso, então, é A mais B mais C. A mais B mais C é o perímetro desse triângulo. Mas vamos tentar colocar essas medidas aqui, x, y e z, dentro do perímetro do triângulo. Bom, se você olhar aqui, o lado A é a soma de y com z. Então, o A é a soma de y com z. Mais o B é, na verdade, a soma de x com z. Então, mais x mais z. Mais o C é a soma de x com y. Então, mais x mais y. Isso é igual a... Então, somando tudo isso aqui, x mais x é 2x, y mais y é 2y, z mais z, 2z. E isso aqui é igual, então, ao perímetro do triângulo. E se nós dividirmos os dois lados dessa, acho que podemos dizer que isso aqui é uma equação, se nós dividirmos os dois lados disso aqui por 2, nós vamos ficar com x mais y mais z é igual ao perímetro dividido por 2. E perímetro dividido por 2 é o que nós chamamos de semiperímetro, como o próprio nome diz, a metade do perímetro, semiperímetro. E nós indicamos com a letra S minúscula ou P minúscula. Eu prefiro a letra S. Então, nós dizemos que x mais y mais z é o perímetro dividido por 2 ou o semiperímetro do triângulo, S minúsculo ou P minúsculo. Agora, vamos explorar esta fórmula aqui. Se eu isolar o x, eu vou ficar com x é igual a... O y e o z passam para o outro lado subtraindo. X é igual a s menos y menos z, que eu também posso escrever como s menos y mais z. Né? Eu só, digamos assim, coloquei o menos em evidência. Se eu distribuir o menos de volta no parênteses, eu vou voltar a ter o que eu tinha antes. Então, não alterei em nada a expressão. Isso é igual a S menos y mais z, na verdade, é a medida A. Então, isso é igual a S menos A, né? Y mais z fecha aqui a medida A. Então, o x é igual ao semiperímetro menos a medida A. X é igual a S menos A. Se eu isolar o y, eu vou ficar com y é igual a S menos... O x e o z passam para o outro lado, então S menos x menos z, que eu posso reescrever como S menos x mais z, que é igual a S menos x mais z fecha a medida b. Então, é S menos b. Portanto, y é igual a S menos b. E se eu fizer exatamente o mesmo procedimento, eu vou concluir que z
é igual a S, o A já foi, o B já foi, então vai ser igual a S menos C. Você pode fazer o mesmo procedimento e nós vamos chegar nisso aqui. Observem que essas fórmulas aqui têm um padrão, né? O x é a medida dos segmentos tangentes à circunferência que partem do vértice A, né? AH tem medida x e AI também tem medida x. E x é justamente o semiperímetro menos a medida do lado oposto ao vértice A. O lado oposto ao vértice A é o lado BC, que nós dizemos que tem medida A minúsculo. E é justamente isso que é o x, é S menos A, menos a medida do segmento oposto ao vértice A. Com y é a mesma coisa. O y está relacionado aqui com o vértice B, e y é igual ao semiperímetro menos a medida do segmento oposto ao vértice B. E com z é a mesma coisa, ele está relacionado ao vértice C, e, portanto, ele vai ser igual ao semiperímetro menos a medida do segmento oposto ao vértice C. São alguns padrões interessantes.